Olha aí, meu amigo, nós sabemos bem que a popularidade do Lula está em queda livre, a capilaridade dele junto ao Congresso Nacional, que nunca foi grandes coisas, está cada vez pior, o cara não tem apoio, não consegue aprovar nada, colocou a Gleisi Hoffmann agora para piorar ainda a própria situação, só que a coisa tá tão feia pro Lula que os problemas não se restringem apenas ao mundo político externo ao PT, ao povo brasileiro, o eleitorado, ao mercado, não apenas isso, dentro do próprio partido, dentro do próprio governo, dentro da base mais próxima do Lula, ele sofre com protestos. Já tem gente reclamando dele ali internamente, coisa que não é de acontecer. Você sabe, o Lula controla o PT com mãos de ferro, não é muito de aceitar esse tipo de situação. Então o Lula tem atritos recentes com Anísia Trindade e gente do partido Mulheres Petistas que não gostaram da forma como a situação da ex-ministra da Saúde foi conduzida e criticaram publicamente o Lula nesse sentido, e também o Carlos Fávaro, né, que acaba sendo um grande problema aí dentro do governo Lula, inclusive, né, na relação dele com a frente parlamentar da agropecuária, mais uma frente parlamentar que o governo vai perder por conta de má gestão de questões básicas, né? Enfim, e é mais um ministro enfraquecido dentro do governo Lula. Vamos conversar sobre isso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, Anísia Trindade rodou, como já era previsto por sinal, só que a coisa não aconteceu de uma forma tão irrelevante como o Lula gostaria. A Anísia Trindade não era tratada como uma nulidade por todo mundo, né? E, obviamente, né, o pessoal aqui fala que a Anísia Trindade falou que a saída dela, a fritura que ela recebeu até ser demitida foi inconcebível. Agora, né, vamos lá. Tudo bem que o Lula ficou mandando recado antes de anunciar a saída dela, falando que iria demitir a Anísia Trindade, queria colocar o Padilha no seu lugar. Isso já estava sacramentado, eu já tinha repercutido isso aqui antes também. A Anísia Trindade sendo o primeiro nome da reforma ministerial do Lula a rodar. Mas realmente, né, é uma falta de respeito do Lula para com a Anísia Trindade, e um auxiliar do governo não identificado disse que isso foi um tiro no pé do próprio Lula. Mais um, daqui a pouco o cara tá sem pé nenhum, porque ele vive atirando no próprio pé. É certo que a Anísia Trindade era uma péssima ministra da Saúde, e eu falo isso desde o início. Os piores números de saúde no Brasil aconteceram sob a gestão dela. Questão de vencimento de vacinas, a dengue, a própria Covid e outros casos não muito bem explicados de situações que podem envolver corrupção. Não vou acusar ninguém de nada. Mas é notório que a Anísia Trindade não era uma boa ministra e estava causando mais problemas para o governo do que resolvendo qualquer outra coisa. Agora tinha o fator, é claro, mulher. Anísia Trindade era uma mulher. O Lula já tinha feito outras pessoas rodarem, outras mulheres rodarem, seja de ministérios, seja de comando de estatais, como da Caixa Econômica, então já estava um pouco feio para ele. Isso aí, acredito que foi por isso que o Lula segurou tanto tempo a Anísia Trindade, mas acabou demitindo a mulher então, né? O que aconteceu a partir daí? Pois bem, as mulheres do primeiro escalão do governo PT, da gestão petista, todas elas postaram fotos exaltando a Anísia Trindade, né? Volto a dizer, não tem nada a exaltar no tempo dela como ministra da Saúde, mas fizeram isso como uma forma de protestar contra o Lula, né? Principalmente pela forma humilhante com que ele tratou a ex-ministra quando ainda era ministra, né? Então, uma delas, também não identificada, uma dessas mulheres do alto escalão, falou que foi um protesto realmente contra o Lula. Não o citaram nominalmente, obviamente, né? Ninguém é doido a esse ponto, mas postaram fotos com ela engrandecendo o trabalho que ela fez, que não deveria ser engrandecido, obviamente, que é um péssimo trabalho. Além disso, a própria Anísia Trindade publicou um textão nas redes sociais e não falou do Lula em momento algum. Então veja que as mulheres estão bastante incomodadas com o Lula
ali dentro do governo. Isso significa muita coisa? Não necessariamente, porque eu até citei esse ponto. A Gleisi Hoffmann entrando no lugar do Padilha acaba equilibrando um pouco as coisas, porque sai uma mulher para entrar o Padilha no lugar dela. Então, entra uma mulher no lugar do Padilha. Fica mais ou menos equilibrada a situação. Tudo bem que o plano político do Lula com a Gleisi Hoffmann é outro, não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com sexo, mas ainda assim a forma como a Anísia Trindade foi tratada ficou muito feia para o Lula, né? No passado, inclusive, reunião ministerial, ela saiu chorando de lá depois de ter levado uma chamada do seu chefe, né? Agora o seu ex-chefe, é claro. Quanto ao Carlos Fávaro, o grande problema é o seguinte, o Plano Safra. Essa é a questão, porque, né, na verdade, o Carlos Fávaro falou ali, né, de uma forma, assim, bastante antecipada, bastante precipitada. Ele é ministro da Agricultura do governo Lula. Ele falou o seguinte, né, que ia aumentar o plano safra ali e tudo mais, enfim, ia ter uma coisa bastante avançada nesse sentido aí, até que o Tesouro Nacional falou que não ia poder manter esse plano, né? Olha só, em julho do ano passado, o governo Lula tinha falado, tinha prometido o maior plano safra da história. Em fevereiro deste ano, acabou o plano safra, travaram isso aí, né? Então, aí acabou queimando bastante a imagem do Carlos Fávaro nessa história. E aí o que ele fez? Para compensar e justificar o seu erro estratégico, o erro estratégico do governo Lula, um governo incompetente que não conseguiu aprovar o orçamento de 2025. Aqui já estamos em março, o governo não conseguiu aprovar isso ainda, por incompetência do governo. O que o Carlos Fávaro colocou como sendo a justificativa para esse problema aí, falou que, na verdade, né, o Congresso Nacional é o grande problema, a bancada ruralista, ou seja, a frente do agronegócio lá no Congresso Nacional, e ele falou o seguinte, né, esse pessoal tem que parar com a conversa fiada e tem que ajudar a votar a lei orçamentária. Aí, meu amigo, é claro que a Frente Parlamentar da Agropecuária reagiu, falou que o governo é irresponsável, por isso que o orçamento não foi aprovado e também porque a moeda desvalorizou bastante na virada do ano. E aí você tem problemas para gerir o orçamento a partir daí. Então, é claro que o ministro ficou bastante queimado nessa história, né? Inclusive com o risco aqui desse negócio do Plano Safra virar a nova crise do Pix. Não vai virar porque não atinge tantas pessoas diretamente. Indiretamente, talvez sim. Diretamente, não. Então, o pessoal já ficou com medo aqui do que poderia acontecer de maneira geral, e isso enfraquece bastante o ministro Carlos Fávaro a partir daí, e é claro, você tem mais um ministro na berlinda nesse sentido, e são muitos, tá? São muitos. A Anísia Trindade era mais fraca, rodou o primeiro, o Haddad tá com a cabeça na guilhotina também, tá só esperando uma ordem para a cabeça dele ser cortada. Vários outros seguem por esse caminho e agora o Carlos Fávaro, metendo os pés pelas mãos, consegue se enfraquecer e enfraquecer ainda mais o governo do seu chefe. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.